Bom, nesse último bloco do Sim Notícias, a gente quer falar sobre os altos preços, né, nos supermercados, né? Os alimentos têm subido muito, os preços têm subido bastante. E ontem, nesta quinta-feira, dia 16, o Procon de Linhares acabou de fazer aí uma pesquisa, um levantamento de preços dos itens básicos, né, da nossa cesta básica, carnes, legumes também. O resultado está sendo divulgado agora, e para falar sobre esse resultado eu recebo o diretor do Procon de Linhares, Alisson Reis. Tudo bem, Alisson? Tudo bem. Nesse levantamento, o que mais chamou a atenção de vocês do Procon? Cláudio, devido a essa pesquisa que foi feita ontem, o que mais chamou a atenção foi o preço da carne, né, por uma diferença muito grande, traduzindo para a facilidade do consumidor, a compreensão, a diferença em reais, em preço mesmo. E a carne foi a grande vilã dessa vez da cesta básica. E é um produto que não pode faltar, né, na mesa do consumidor. Ele tem que comprar e tem que se desdobrar para conseguir encaixar no orçamento, né, Alisson? Sim, Cláudio. Culturalmente o brasileiro gosta muito de carne, né? A carne vermelha, a carne bovina principalmente. Exato, para o churrasco, para a confraternização. E o que teve um destaque muito grande devido a essas diferenças de preço encontradas, tanto no supermercado quanto nos açougues da nossa cidade. Então, vale a pena o consumidor fazer esse tipo de pesquisa, poder ir até o estabelecimento, olhar, porque a diferença, isso traduzindo em reais, dá uma diferença de R$7 de 1 quilo da carne para outro. Por exemplo, a alcatra, que é muito consumida, né? E também o chão de dentro, outros tipos de as carnes mais tradicionais. Mais tradicionais. Né? Só para ter um exemplo aqui da planilha que o Alisson trouxe aqui para gente, a costela bovina, né? Uma carne bastante consumida, uma carne barata. Em um estabelecimento, em um supermercado, o valor mais barato foi de R$ 9,98 o quilo e o mais caro R$ 11,98. Se é uma família grande em que é preciso levar uma quantidade maior, no final das contas acaba dando uma diferença grande, né, Alisson? Claro, o consumidor nessa área, nesse quesito, ele precisa fazer o planejamento. Ele precisa sair de casa sabendo aquilo que ele vai poder adquirir, porque devido a essas situações todas a qual o país se envolve, então existe uma variação muito grande desses produtos. Aquilo que é básico, aquilo que é tradicional do brasileiro, arroz, feijão, farinha, café, aquilo a gente consegue se manter muito próximo, a concorrência é muito grande. Então você não sente uma diferença muito grande no bolso. Agora, carne, a própria verdura, esses complementos, né? Acaba tendo uma variação muito grande e precisa planejar. Bom, além das carnes, a pesquisa também levou em conta aqui os preços do alho, da batata, cebola, tomate, repolho e cenoura. Esses itens são os itens que, junto com a carne, compõem esse incremento do dia a dia, né? Sim, Cláudio. O consumidor, nesse caso da verdura como um todo, ele ainda tem a possibilidade de procurar em outro lugar, através das feiras livres. Ele consegue ter um acesso, talvez umas variações maiores que não entram na nossa lista. Mas junto com a carne, realmente encareceu muito a cesta básica. Pois é, só para ter uma ideia aqui, ó, a comparação do alho, por exemplo. O alho costuma ter um preço bem salgado. Em um estabelecimento foi encontrado a R$ 17,90 o quilo e no outro R$ 9,98, quase 100% de diferença, né? Exato. O que se destaca muito é a marca do alho. A gente vê que é muito comum hoje no comércio aqui local nosso a venda do alho argentino. Então, o consumidor, quando ele tem acesso, talvez, ao alho nacional, existe uma diferença de preço muito grande. Mas a maioria dos comércios trabalham com esse alho argentino, por isso que acaba elevando cada vez mais o preço do produto. Agora, o Procon realiza essa pesquisa exatamente para dar essa ferramenta, essa possibilidade do consumidor gastar menos, e para isso é só acessar o site da prefeitura lá, né, Alisson? Exato, Cláudio. Essa pesquisa fica também lá no local do Procon, está a sua nova sede, no antigo prédio da Câmara Municipal de Linhares. Ele pode ali pessoalmente passar, adquirir essa pesquisa já impressa. E se não tiver dificuldade de ir até o local, ele pode estar acessando o site da Prefeitura Municipal de Linhares, no link Procon, no rodapé do site, e ali imprimir a pesquisa de preço. Pois é, vai entrar no site lá, né, tem o linkzinho do Procon e vai encontrar a relação de pesquisas que vocês fazem frequentemente, né? Esta acabou de sair. Eu vi que também o preço, por exemplo, do filé mignon, né, uma carne um pouco mais nobre, mas também muito consumida. Em um estabelecimento, no mais barato, foi encontrada a R$ 29,90, em outro R$ 41,50. Uma discrepância grande também. O filé mignon, como você mesmo disse, é um tipo de carne mais selecionável, né, para alguns tipos de mesa, vai para o restaurante.
E realmente a diferença é muito grande. O consumidor aí vai ter que usar um pouco mais da criatividade, está tirando um pouco dessa carne mediante o seu planejamento financeiro para estar adquirindo, não deixando de ter na sua mesa a carne, né? Alisson, nos últimos dias o que assustou as donas de casa, né, e os homens da casa também que sustentam ali a casa, foi o preço da cebola, né, que deu um salto muito grande, continua com um preço bastante salgado ainda. Ô Cláudio, a verdura como um todo, a gente sabe que o nosso estado produz alguns tipos desse tipo de verdura, mas a maioria vem de fora. Né? E tem a questão da carga tributária, dos impostos, transporte, agora o pedágio, então tudo isso encarece o produto. E isso vem, né, com um efeito cascata, vem passando. E quando chega no último consumidor, que é o consumidor final, ele acaba pagando por esses reajustes. Ele é quem paga a conta, né? Tá joia. Bom, deixando um pouquinho de lado essa questão da pesquisa divulgada pelo PROCON, como disse o Alisson, acesse o site lá do PROCON, no site da Prefeitura, e o link PROCON, você vai ter a lista, é só imprimir e quando sair para fazer as compras, passa de um estabelecimento em outro, que no final acaba economizando bastante. Vamos falar de um outro problema relacionado às relações de comércio, Alisson. Esta semana aqui em Linhares nós tivemos um fato assim curioso, que foi uma cliente de uma loja que muito aborrecida pela demora na solução do problema com uma impressora, né, uma impressora de computador, ela acabou indo até a loja, quebrando na frente da loja a impressora, muito aborrecida, né? É o tipo de situação que, no final, o consumidor deve evitar, eu acredito, não é isso? Sim, Cláudio. O consumidor nessa hora, a gente até entende a quantidade de descaso que muitas vezes o consumidor acaba sofrendo, mas não é o caminho correto para resolver o problema. Se o consumidor estiver encontrando algum tipo de dificuldade para ter a sua demanda atendida, nós orientamos que ele procure o PROCON, porque o PROCON tem acesso, muitas vezes, que o consumidor não consegue ter. A gente entra em contato, tem linhas, conversamos com o escritório jurídico dessas empresas, e ali é costurado um acordo para o consumidor. Então, eu acredito, para que essa consumidora tenha tomado esse tipo de atitude, ela deve ter passado por muitas situações de descaso por essa empresa. Mas é uma orientação que o PROCON, é uma situação a qual o PROCON orienta o consumidor a não seguir por esse caminho. Procure o órgão. De maneira amigável, vai tentando resolver. Se não conseguir resolver através dos meios legais, ali no PROCON, no caminho administrativo, a gente orienta a procurar o judiciário. Tá? Para que ele possa ter o seu pleito atendido. Tá certo. Bom, e hoje aqui em Linhares, em linhas gerais, quais os tipos de produtos, principalmente na linha de eletrônicos, que mais tem demanda para vocês lá do PROCON? Bem, celular, notebooks, geladeiras, máquinas de lavar tem bastante demanda também. E é até legal, Cláudio, essa pergunta sua, porque a gente orienta o consumidor, antes de adquirir qualquer produto, seja ele geladeira, máquina de lavar, celulares, tablets, ele procure saber junto ao vendedor se existe posto de serviço autorizado na cidade. Isso é importante. É importante. O nosso município encontra uma grande dificuldade de serviços autorizados. Então, tudo aquilo que você compra muitas vezes, o consumidor tem a falsa impressão que se der algum problema vai ser a troca imediata. E não é bem assim. Ele vai ter que ter toda uma situação para que possa enviar seu produto para a fabricante. A fabricante tem, por lei, um prazo de 30 dias para sanar essa demanda. Se não sanar essa demanda, o consumidor passa a ter o direito de escolha e ele vai escolher ali, vai ter a opção qual vai ser o melhor caminho para ele seguir. Agora, antes do fechamento da compra, é bom tirar todas essas dúvidas para evitar, então, um problema futuro, porque muitas vezes também o consumidor pode achar que é só o lojista que é o responsável. E na verdade, há um conjunto de responsabilidades aí, né? Exato. Eu entendo, e a lei também nos ampara em relação a isso, que o lojista ele é responsável solidário. Não é? Então, na ausência de você conseguir contactar o fabricante, ele que vai responder. O lojista quem é? O lojista que vai ter que sanar, resolver a demanda ou o problema ali para o consumidor. Mas o que falta hoje no comércio é a orientação. O patrão ali orientar os seus vendedores a fazer uma venda sadia. O que seria essa venda sadia? Passar todas as informações para o consumidor. Porque até então, Cláudio, o consumidor também não sabe todas essas informações. Ele também não tem essa obrigação. Então, mas quem está vendendo tem o dever de informar. Então, às vezes, ele se preocupa em fazer uma venda, só tirar ali o seu lucro e não informar o consumidor. E eu garanto para você, Cláudio, uma venda bem feita, o consumidor fica satisfeito e é um cliente para toda a vida daquela loja. E ainda que haja um problema, ele acaba tendo um pouco mais de paciência para resolver. Um pouco mais de paciência. Tá joia. Quero agradecer muito aqui a presença do Alisson Reis, que é o diretor do PROCON aqui do município de Linhares, trazendo essas informações.
E como ele mesmo disse, qualquer informação com relação à pesquisa, levantamento de preço, basta entrar no site da Prefeitura de Linhares, link Procon, e obter mais informações. Alisson, obrigado pelas informações de hoje. Eu que agradeço, coloco à inteira disposição de vocês. Tá joia. Minha gente, esta edição do Sinotícias termina aqui. Você pode mandar a sua sugestão de reportagem para o e-mail que aparece aí no seu televisor, pautalinhares@redesim.com. Nossas entrevistas e reportagens estão nas redes sociais, no Facebook, por exemplo. O nosso telefone de contato é o 3373-2000. Obrigado pela audiência, bom fim de semana. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.